Boa noite, meus irmãos. Dando seguimento, né, ao estudo do nosso Evangelho. Hoje nós vamos falar do capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. E os itens, né, que me coube foram o número 15, o 13, o 14, né, e o número 15. E antes de tudo, nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade, a oportunidade, né, do conhecimento. Divino e amado Mestre, Jesus, nesse momento, eleva o meu pensamento a Ti, rogando-te, Senhor, a Tua luz, a me envolver e a envolver a todos nós, para que tenhamos a compreensão dos vossos ensinamentos, que nós possamos, Jesus querido, neste momento, absorver e colocar na prática da nossa vida diária todos os conteúdos que aqui serão trabalhados. Que a vossa misericórdia possa nos envolver hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos agora ver, né, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos, né? E vamos falar do tema dar-se àquele que tem, né, as instruções dos Espíritos, né? Então, nos diz a instrução dos Espíritos, né, que os discípulos de Jesus, né, se aproximaram dele e perguntaram-no, né, por que ele falava por parábolas. E Jesus respondeu dizendo, né, porque foi dado aos outros, né, porque para vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Então Jesus quis dizer o seguinte, que para os discípulos foi dado a eles o conhecimento das coisas do céu, mas para as outras pessoas não foi dado esse conhecimento. Tanto que isso fazia com que Jesus, ele falasse por parábolas, é como se Jesus estivesse ensinando crianças, né, assim, vamos dizer, tipo aquela professora, né, do primeiro aninho, do maternal, né, que vai ensinando e ensinava, porque parábolas eram histórias, né, então tinha um fundo, né, e trazia uma moral, e era isso que acontecia. E aí Jesus fala para eles, né, que para vós outros, né, foi dado, né, conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não, né. E depois ele continua dizendo, né, que porque a quem já tem, né, porque a quem já tem se dado, dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que nada tem, se lhe tirará mesmo, né, o que tem, né. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, escutando eles não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse, escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, né? Essa é uma passagem de São Mateus, capítulo 13, versículo 10, 14. Então é isso aqui, nessa primeira parte, né? Jesus, né, está falando dessa questão. Depois Jesus vem nos dizer, né, uma segunda parte de São Marcos, né, que ele diz assim, prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco, né, da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem, né? E também ele diz o seguinte, né, que dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditar estes grandes ensinos que frequentemente os parece paradoxais, né? Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças, né, do Senhor. É um imã que vos torna fortes, não é um imã que chama para si as melhoras progressivas, as quais abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha, assim, santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho, né? Tira-se aquele que nada tem. Então aqui nós temos duas vertentes, né? Nós temos aqui
porque na instrução dos Espíritos ele está nos dizendo, né, que muito será dado àquele que já tem, e aquele que não tem ou que tem pouco será tirado. Como nós deveremos entender essa questão? Essa questão nos diz mais ou menos assim: tudo aquilo que nós temos, se nós temos o cuidado, né, de nos esforçarmos para buscarmos mais, né, aprofundarmos mais, será multiplicado. Então, o sentido do dar-se àquele que tem e tirará-se daquele que não tem, e até mesmo que não tem será tirado, é justamente isso. São os talentos. Quando a gente tem, ou quando a gente busca, né, aprimorar, aperfeiçoar, quando a gente busca mais conhecimentos, né, em torno de algo, quando a gente busca a prática de ações, né, de ações que nós já fazemos, mas que nós queremos, vamos dizer assim, colocar num âmbito, né, mais extensivo, nos será dado condições para isso. Então, quando nós temos algo, que nós queremos que esse algo ele continue, né, porque nós buscamos aumentar isso pela nossa disposição, pelo desejo que nós temos de aprofundarmos, seja os conhecimentos, seja os ensinamentos, seja a nossa prática do dia a dia, seja a prática da caridade, a prática da paciência, a prática da bondade. Quando nós possuímos, né, quando nós possuímos essa habilidade, quando nós possuímos esse talento, e esse talento que nós temos, nós queremos multiplicá-lo, nós queremos aperfeiçoá-lo, nós queremos acrescentá-lo, né? Então, isso aí será, de uma certa forma, será dado, né? Ou seja, será aumentado. Então, eu tenho uma determinada habilidade, e quando eu quero aprofundar essa habilidade, quando eu quero estender essa habilidade, quando eu quero utilizá-la de uma forma mais extensiva para que ela possa chegar a outros locais, para que ela possa chegar a outras pessoas, é claro que Jesus, né, vai permitir que o talento seja multiplicado. Então, ao talento que já existe, ao talento que eu já estou trabalhando, ao talento que eu já estou desenvolvendo, será dado mais, porque eu terei mais condições, é um exemplo que eu estou dando, eu terei mais condições de aumentar, né? Aumentar o meu conhecimento, aumentar a minha habilidade. Então, Jesus quis dizer isso, né? Que a quem muito foi dado, né? Assim, né? Ele diz o seguinte, né? Que para quem já, porque a quem já se tem, porque a quem já tem se lhe dado, dará ainda, e dá abundância. Então, aumenta, né? Então, a quem já tem, será dado em abundância. Então, se temos uma habilidade, se temos um talento, e nós primamos por esse talento, né? Numa forma de fazê-lo se expandir em direção aos outros, seja na paciência, na tolerância, seja na prática da caridade, seja na prática do amor ao próximo, seja quaisquer as situações, se temos os talentos, então e nós buscamos aperfeiçoar e buscamos cada vez mais nos aprimorarmos em relação a isso, seja em termos de conhecimento, seja em termos de objetivos que nós queremos alcançar, né, na prática do bem, eles nos serão dados em abundância. Então, é isso que Jesus. E aí nós voltamos à questão daquele que pouco tem, o pouco que ele tem lhe será tirado. E esse pouco, né, que lhe será tirado, vai ser o quê? Vai ser culpa de nosso Pai, de Deus? Não, não vai ser a culpa dele. A culpa é própria nossa, do próprio Espírito, que não vela, do próprio Espírito que não quer evoluir, aquele Espírito que ele pode ter um talento, mas por ele não trabalhar esse talento, por ele não querer aperfeiçoar esse talento, ele vai perder o talento que ele tem. Então, o pouco que ele tem, ele será tirado. Por quê? Porque ele perdeu, porque ele quis, né? De livre e espontânea vontade, porque ele não foi capaz de aperfeiçoar esse talento.
E aí, o pouco que ele tinha, ele acaba esquecendo as coisas que ele tinha. Por quê? Porque ele não colocou para trabalhar, né? Então, o evangelho de hoje é mais ou menos assim, né? Muito, né? Aquele que já tem muito será dado em abundância, e aquele que tem pouco lhe será retirado. Mas tudo isso tem a ver com a nossa capacidade, né? A nossa capacidade de aperfeiçoar o talento, né? A habilidade que nós temos, o conhecimento, os objetivos em prol do outro. Obrigada, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos.